Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos conversar sobre que caminho nós estamos seguindo e para onde nós estamos seguindo. Às vezes nós estamos tão próximo de um caminho certo, mas às vezes não estamos no caminho certo. Porque estar próximo de um caminho que nós achamos que é certo é algo bem interessante, porque nós estamos chegando perto do lugar onde nós queremos chegar. Mas será que nós estamos realmente no caminho certo? Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é o caminho. Jesus não é um dos caminhos. Jesus, Ele é o caminho. E quando Jesus ressuscitou, no terceiro dia, que as mulheres foram lá e não encontraram mais Ele no sepulcro, porque Ele tinha ressuscitado, e depois Jesus, Ele vai caminhando e ali Ele encontra dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. De Jerusalém até Emaús são 11 quilômetros. E Jesus acompanhou aqueles dois discípulos e perguntou: o que é que vocês estão conversando? Qual é o assunto? E um deles falou: não, é porque acho que é só você que não sabe os últimos acontecimentos que houve aqui em Jerusalém. O Messias, Jesus Cristo, aquele que realmente fazia a obra de Deus aqui na terra, ele ficou de ressuscitar. As mulheres foram até lá ao sepulcro, não encontraram ele, mas nós ainda não vimos este homem. Eu acho que só você que não está sabendo. E Jesus disse: deixa eu falar um pouco com vocês. E Jesus começou a falar sobre, desde Moisés, ele escorreu toda a escritura para aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Talvez esses homens não eram para ter saído de Jerusalém. Primeira coisa que a gente pode perceber, que quando a gente não deveria sair de determinado lugar e para onde nós estamos indo. Então, eu queria falar com você sobre a questão de encontrar Jesus no caminho. Qual será a nossa reação? Esses dois discípulos não perceberam que Jesus estava ali ao lado dele. Jesus falou sobre tudo sobre as Escrituras, e eles não perceberam. Eles não se deram conta, eles não conseguiram discernir, ou seja, entender que aquilo ali era Jesus Cristo. E Jesus andou com eles durante 11 quilômetros. Mas eles estavam tão ocupados ou preocupados com os últimos acontecimentos que não percebeu que Jesus estava do lado dele. E quando vão chegando ali perto da aldeia de Emaús, e aqueles dois discípulos vão parando, e Jesus, ele é como se ele fosse continuando a caminhada. E ele diz assim: olha, durma aqui com a gente, hoje já é tarde, já está ficando a noite. Durma com a gente aqui hoje à noite. E Jesus entra, e aí eles dão o pão lá a Jesus. Jesus pega o pão, dá graças a Deus e parte o pão e entrega a eles. E de repente um olha para o outro e diz: por acaso o nosso coração não se ardeu agora com o que este homem fez? Ele é o Jesus. E quando eles foram olhar para Jesus, Jesus desapareceu. Foi tarde. Então a gente precisa entender que quando nós estamos muito preocupados com algumas coisas ou problemas, a gente não percebe que no caminho Jesus estava com eles. Às vezes Jesus está ali conosco no caminho e nós não percebemos. Me lembrei daquela reflexão, né, na Pegadas na Areia.
Quando você estiver muito cansado, estiver muito preocupado, estiver achando que está muito difícil, e você sempre acha que Jesus está do seu lado, né? E de repente, quando você olha, não vê mais as pegadas de Jesus. É porque Jesus carrega a gente nos braços, nos momentos mais difíceis. E muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não agradece pelos momentos difíceis que nós passamos durante a caminhada. Esses 2 discípulos se encontraram com Jesus no caminho para Emaús. E chegando lá na aldeia, ele ainda convida para Jesus entrar. Jesus entra, dá graças a Deus, parte o pão, aí é que eles vão perceber que aquele era Jesus. E aí Jesus desaparece. Precisamos entender qual é o caminho que nós estamos seguindo e quem é que está do nosso lado no caminho. É Jesus Cristo. Ele vai sempre estar do nosso lado na nossa caminhada. Que a gente possa sempre dizer assim: obrigado, Senhor, por essas lutas que eu tenho passado. Porque é no caminho que Jesus está ali nos acalentando, nos confortando, carregando nos braços, nos dando força para enfrentar as lutas e as dificuldades. Porque Jesus nunca vai nos abandonar. Precisamos entender, precisamos sentir a presença de Jesus no nosso caminhar, na nossa casa, nas nossas atitudes. Jesus sempre vai estar presente. Amanhã nós vamos falar de outra pessoa que teve um encontro também com Jesus Cristo no caminho. E aí nós vamos ver a reação desta pessoa. Qual foi a reação deste homem quando encontrou Jesus no caminho? Esses 2 discípulos não perceberam, estavam muito preocupados e não perceberam que Jesus estava ali no caminho com ele. Jesus partiu o pão, deu graças a Deus, aí foi que eles perceberam que realmente era Jesus Cristo. E você, e eu, quando nós encontramos Jesus no nosso caminho, qual é a nossa reação? Amanhã nós vamos ver uma pessoa que teve um encontro com Jesus e teve uma reação bem diferente desses 2 discípulos. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui trazendo uma mensagem, vida de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém, amém. Que Deus te abençoe.